Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Anexos. Sociedade do Esgotamento. O aparato psíquico freudiano, dotado de mandamentos e proibições, é um aparato repressivo e impositivo. Está estruturado como uma sociedade disciplinar, composta de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Por isso, a psicanálise freudiana só pode ser efetiva numa sociedade repressiva que baseia sua organização na negatividade das proibições. A sociedade de hoje não é primordialmente uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho, que está cada vez mais se desvinculando da negatividade das proibições e se organizando como sociedade da liberdade. O verbo modal que define a sociedade do desempenho não é o dever freudiano, mas o poder hábil. Essa mudança social traz consigo uma reestruturação também no interior da psique. O sujeito do desempenho pós-moderno possui uma psique bem diferente do sujeito obediente abordado pela psicanálise de Freud. O aparato psíquico de Freud é dominado pelo medo e pela angústia frente à transgressão. Desse modo, o eu se transforma num local de medo e angústia. Mas isso já não se aplica ao sujeito de desempenho da pós-modernidade. Esse é um sujeito da afirmação. Se o inconsciente estivesse necessariamente ligado com a negatividade da negação e da repressão, o sujeito de desempenho neoliberal já não teria inconsciente. Seria um eu pós-freudiano. O inconsciente freudiano não é uma configuração atemporal. É um produto da sociedade disciplinar repressiva, da qual nós estamos nos afastando cada vez mais. O trabalho prestado pelo ego freudiano consiste, sobretudo, no cumprimento de um dever. Nisso, assemelha-se ao sujeito de obediência kantiano. Em Kant, a consciência moral assume o posto do superego. Seu sujeito moral também está submetido a uma violência. Todo homem tem uma consciência moral e se vê observado, ameaçado por um juiz interno que o obriga ao respeito, com medo que isso lhe custe alguma advertência. E essa violência que vigia nele para o cumprimento das leis não é algo que ele próprio cria arbitrariamente, mas está incorporada em seu ser. Também o sujeito kantiano está dividido em si, como acontece com o sujeito freudiano. Age interpelado por outro, que é, porém, parte dele próprio. Essa disposição natural, intelectual, originária e, por ser uma representação de dever moral, chamada de consciência moral, tem uma característica especial, a saber, muito embora esse negócio seja um negócio próprio do ser humano consigo mesmo, ele se vê, todavia, obrigado por sua consciência a levá-lo adiante por convocação de uma outra pessoa. Em virtude dessa divisão da pessoa, Kant vai falar de duplo si mesmo, ou de personalidade dupla. O sujeito moral é ao mesmo tempo o acusado e o juiz. O sujeito obediente não é um sujeito do prazer, mas um sujeito do dever. Assim, também o sujeito kantiano segue um trabalho de dever, reprimindo suas inclinações. Paralelamente a isso surge também o Deus kantiano, esse ser moral que tem poder sobre tudo, não apenas como instância de castigo e de julgamento, mas também, e isso é um aspecto muito importante, que raramente é percebido, como instância de gratificação.
É bem verdade que o sujeito moral, enquanto sujeito do dever, reprime todas as inclinações para o prazer em favor da virtude, mas o Deus moral recompensa seu trabalho, exercido com dores e sofrimento, dando-lhe bem-aventurança. Na proporção exata da moralidade se dá a distribuição da bem-aventurança. O desempenho moral compensa. O sujeito moral, que aceita também a dor e o sofrimento por causa da moralidade, está seguro de receber a gratificação. Ele mantém uma relação íntima com o outro como instância de gratificação. Aqui não há crise de gratificação, pois Deus não engana e nele se pode confiar. O sujeito de desempenho da modernidade tardia não se submete a nenhum trabalho compulsório. Suas máximas não são obediência, lei e cumprimento do dever, mas liberdade e boa vontade. Do trabalho, espera acima de tudo alcançar prazer. Tampouco se trata de seguir o chamado de um outro. Ao contrário, ele ouve a si mesmo. Deve ser um empreendedor de si mesmo. Assim, ele se desvincula da negatividade das ordens do outro, mas essa liberdade do outro não só lhe proporciona emancipação e libertação. A dialética misteriosa da liberdade transforma essa liberdade em novas coações. A falta de relação com o outro provoca, acima de tudo, uma crise de gratificação. A gratificação, como reconhecimento, pressupõe a instância do outro e do terceiro. Também Richard Sennett liga a crise da gratificação a uma perturbação narcisista e à falta de um relacionamento com o outro. Enquanto distúrbio de caráter, o narcisismo é exatamente o oposto do amor próprio característico. Mergulhar no si mesmo não cria nenhuma gratificação. Ele traz dor e sofrimento ao si mesmo. A dissolução das fronteiras que separam o si mesmo e o outro significa que o si mesmo jamais poderia encontrar nada de novo, de diferente. Ele será engolido e remodelado até que o si mesmo volte a se reconhecer ali, mas com isso o diferente ou o outro acaba tornando-se insignificante. O narcisista não está afeito a experiências. Ele quer vivenciar. Em tudo com que se encontra, ele quer vivenciar a si mesmo. Bebe-se no si mesmo. Na experiência, encontramos o outro. Esses encontros são transformadores, sim, nos modificam. As vivências, ao contrário, prolongam o eu no outro, no mundo. Desse modo, elas nada mais são que equiparadoras. No amor próprio, o limite para com o outro é claramente contornado. No narcisismo, ao contrário, ele se funde. O eu difunde-se e torna-se difuso. É bem verdade que Sennett restabelece uma ligação das perturbações psíquicas do indivíduo atual com o narcisismo, mas tira conclusões equivocadas. Abre aspas. O constante aumento das expectativas, de tal modo que a respectiva postura jamais fique completamente insatisfeita, corresponde à capacidade de levar a termo alguma coisa. Evita-se o sentimento de ter alcançado uma meta, pois com isso se estaria objetivando a própria vivência, o que adotaria uma configuração, uma forma, e assim teria consistência independentemente do si mesmo. Fecha aspas. Mas, na realidade, a coisa é totalmente diferente. O sentimento de ter alcançado uma meta não é evitado deliberadamente. Ao contrário, o sentimento de ter alcançado uma meta definitiva jamais se instaura.
Não é que o sujeito narcisista não queira chegar a alcançar a meta. Ao contrário, não é capaz de chegar à conclusão. A coação de desempenho força-o a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação, vive constantemente num sentimento de carência e de culpa. E, visto que, em última instância, está correndo consigo mesmo, procura superar a si mesmo até sucumbir. Sofre um colapso psíquico, que se chama de burnout, esgotamento. O sujeito do desempenho se realiza na morte. Realizar-se e autodestruir-se. Aqui coincidem. A histeria é uma doença psíquica típica da sociedade disciplinar, na qual se estabeleceu também a psicanálise. Ela pressupõe a negatividade da repressão, que leva à formação do inconsciente. As representações pulsionais rechaçadas ao inconsciente se manifestam por meio da conversão como sintomas somáticos, que marcam inequivocamente uma pessoa. As pessoas histéricas apresentam uma morfologia característica. Por isso, a histeria admite uma morfologia que a distingue da depressão. Segundo Freud, o caráter é um fenômeno da negatividade, pois sem a censura ao aparato psíquico ele não se formaria. Por isso, Freud o define como sedimento depositado de possessões objetuais renunciadas. Se o eu toma conhecimento das possessões objetuais que acontecem no id, evita-as com o processo de repressão. O caráter contém em si a história da repressão. Reflete certa relação do ego com o id e com o superego. Enquanto a pessoa histérica apresenta uma morfologia característica, a pessoa depressiva não tem forma. Sim, é amorfa. Ele é um homem sem características. Carl Schmitt observa ser um sinal de divisão interior. O fato de se possuir mais do que um único inimigo verdadeiro. Isso se aplicaria também à relação com o amigo. Para Schmitt, seria um sinal de falta de caráter e de forma ter mais do que um único amigo. Os muitos amigos que alguém tem no Facebook, para Schmitt, seriam uma indicação de falta de caráter e falta de forma do ego pós-moderno. Vertido em sentido positivo, esse homem sem caráter significaria o homem flexível, aquele que pode acolher toda e qualquer forma, todo e qualquer papel, toda e qualquer função. Essa falta de forma ou flexibilidade produz uma eficiência econômica elevada. Como acentua Freud, o inconsciente e a repressão são, em grande medida, correlativos. Mas, nas doenças psíquicas de hoje, tais como depressão, burnout, déficit de atenção ou síndrome de hiperatividade, ao contrário, não se vê a influência do processo de repressão e do processo de negação. Remetem antes a um excesso de positividade. Portanto, não estão referidas à negação, mas antes à incapacidade de dizer não. Não ao não ter direito, mas ao poder tudo. Assim, a psicanálise não oferece nenhum acesso a elas. A depressão não é consequência da repressão, que é exercida por essas instâncias de domínio como superego. No depressivo, tampouco se dá algo como transferência, que forneceria indícios indiretos dos conteúdos psíquicos reprimidos.
A sociedade do desempenho atual, com sua ideia de liberdade e desregulamentação, está trabalhando intensamente no desmonte de barreiras e proibições que perfazem a sociedade disciplinar. As consequências são um franqueamento total de limites e barreiras. Sim, uma promiscuidade generalizada. Assim, hoje em dia, já não mais vemos surgir aquelas ideias fantasiosas paranoicas de um Daniel Paul Schreiber, que se referia a Freud remetendo-o à sua homossexualidade reprimida. O caso Schreiber é um caso típico daquela sociedade disciplinar do século XIX, onde reinava uma proibição estrita da homossexualidade, sim, do prazer como tal. O inconsciente não tem influência na depressão. Alain Ehrenberg, porém, insiste nessa tecla. Abre aspas. Foi a história da depressão que nos ajudou a compreender essa reviravolta social e espiritual. Seu incremento incontido perpassa as duas dimensões e modificações que perfizeram o sujeito da primeira metade do século XX. A liberdade psíquica e a insegurança da identidade, a iniciativa pessoal e a incapacidade de agir. Essas duas dimensões deixam claros dois riscos antropológicos, que residem no fato de que na psiquiatria o conflito neurótico inclina para a insatisfação depressiva. O indivíduo que dali surge se vê confrontado com mensagens do desconhecido que ele não consegue dominar, dessa parte irredutível que os ocidentais chamaram de inconsciente. Fecha aspas. Segundo Ehrenberg, a depressão simboliza o incontrolável, o irredutível, reincide no conflito das possibilidades ilimitadas com o incontrolável. Assim, a depressão seria o fracasso frente ao incontrolável, do sujeito que busca iniciativas, mas o incontrolável, o irredutível ou o desconhecido são, como o inconsciente, figuras da negatividade que não são constitutivas para a sociedade de desempenho dominada pelo excesso de positividade. Freud concebe a melancolia como uma relação destrutiva com aquele outro, que foi internalizada como parte do si mesmo. Com isso, os conflitos originários com o outro são internalizados e transformados num autorrelacionamento conflitivo que levaria ao empobrecimento do eu e à autoagressividade. Mas não há nenhuma relação conflitiva, ambivalente com o outro, que tenha se perdido, que preceda a enfermidade depressiva do sujeito de desempenho atual. Ali não há qualquer participação da dimensão do outro. O responsável pela depressão, na qual acaba desembocando o burnout, é antes de mais nada a autorrelação sobreexaltada, sobremodulada, narcisista, que acaba adotando traços depressivos. O sujeito de desempenho esgotado, depressivo, está de certo modo desgastado consigo mesmo. Está cansado, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo. Totalmente incapaz de sair de si, estar lá fora, de confiar no outro, no mundo. Fica se remoendo, o que paradoxalmente acaba levando à autoerosão e ao esvaziamento. Desgasta-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápida ao redor de si mesma. Também os novos meios de comunicação e as técnicas de comunicação estão destruindo cada vez mais a relação com o outro. O mundo digital é pobre em alteridade e em sua resistência.
Nos círculos virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do princípio de realidade, que seria um princípio do outro e da resistência. Ali, o eu narcísico encontra-se sobretudo consigo mesmo. A virtualização e digitalização estão levando cada vez mais ao desaparecimento da realidade que nos oferece resistência. O sujeito do desempenho pós-moderno, que dispõe de uma quantidade exagerada de opções, não é capaz de estabelecer ligações intensas. Na depressão, todas as ligações e relacionamentos se rompem, também a ligação para consigo mesmo. O luto distingue-se da depressão, sobretudo por sua forte ligação libidinosa com um objeto. A depressão, ao contrário, não tem objeto, por isso não tem uma orientação definida. Faz sentido distinguirmos a depressão também da melancolia. A melancolia é precedida por uma experiência de perda. Por isso, ela ainda sempre se encontra numa relação, a saber, numa relação negativa para com o ausente. A depressão, ao contrário, se vê cindida de toda e qualquer relação e elo de ligação. O luto surge quando se perde um objeto com forte carga de libido. Quem está de luto encontra-se totalmente junto ao outro amado. O ego pós-moderno emprega grande parte de sua energia da libido para si mesmo. O restante da libido é distribuído em contatos sempre crescentes e relações superficiais e passageiras. Em virtude de um fraco elo de ligação, é muito fácil retirar a libido de um objeto e com isso direcioná-la rumo à posse de novos objetos. O trabalho de enlutamento, demorado e dolorido, acabou se tornando desnecessário. A alegria que se encontra nas redes sociais de relacionamento tem, sobretudo, a função de elevar o sentimento próprio narcísico. Ela forma uma massa de aplausos que dá atenção ao ego, exposto ao modo de uma mercadoria. Alain Ehrenberg parte de uma distinção meramente quantitativa entre melancolia e depressão. A melancolia, que seria algo próprio de uma classe elitista, teria se democratizado hoje e se transformado em depressão. Se a melancolia era uma característica própria do homem extraordinário, a depressão é expressão de uma popularização do extraordinário. A depressão é uma melancolia somada à igualdade, a doença por excelência do homem democrático. Ehrenberg enraiza a depressão naquela época na qual o homem soberano, cuja chegada foi anunciada por Nietzsche, se transformou realmente em massa. Segundo essa concepção, o depressivo é a pessoa esgotada por sua soberania, que, portanto, já não tem mais força em ser senhor de si mesmo. Está cansado de tanta exigência de ter iniciativas. Essa etiologia da depressão acaba enredando Ehrenberg numa contradição, pois a melancolia, coisa que já existia na antiguidade, não pode ser pensada a partir daquele sujeito de desempenho esgotado. Um melancólico antigo é alguém totalmente diferente daquele depressivo, ao qual falta a força para ser senhor de si mesmo, ou a paixão para ser si mesmo. O sujeito de desempenho depressivo é antes o último homem, como o super-homem soberano. Contrariamente à hipótese admitida por Ehrenberg, o super-homem de Nietzsche é um contramodelo de crítica cultural do sujeito de desempenho esgotado. Assim, ele aparece como um homem de tempo livre. O contrário disso, para Nietzsche, seria o hiperativo. A alma forte conserva o repouso, move-se lentamente e sente uma relutância frente ao demasiadamente vivaz. Em
Assim falava Zaratustra, Nietzsche escreve: Vós todos que amais o trabalho selvagem e o rápido, o novo, o estranho, vós vos suportais muito mal. Vossa operosidade e esforço é fuga e vontade de esquecer a vós mesmos. Se acreditasseis mais na vida, vós intrigaríeis menos ao instante. Mas vós não tendes conteúdo suficiente em vós para a espera, e mesmo para a preguiça. Não. O que torna doente é a falta de gravidade, que ajudaria ao si mesmo nesse aspecto. Mas o imperativo que compromete todo mundo a ter de tornar-se ele próprio, pertencer somente a si mesmo, não produz aquela gravidade conclusiva. Mas a crítica cultural de Nietzsche é problemática na medida em que abstrai dos processos econômicos. As formas conclusivas que poderiam dar um conteúdo estável ao si mesmo torná-lo-iam muito inflexível para as relações de produção capitalista. As formas conclusivas bloqueiam precisamente a aceleração do processo de produção capitalista. O sujeito de desempenho explora a si mesmo do modo o mais efetivo quando se mantém aberto para tudo, justo quando se torna flexível. Transforma-se assim no último homem. Como a histeria ou o luto, a melancolia é um fenômeno da negatividade, enquanto que a depressão tem a ver com um excesso de positividade. A tese de Ehrenberg de que a depressão seria uma forma democrática da melancolia não reconhece essa diferença fundamental. É noutro lugar que se deveria buscar um elo de ligação entre depressão e democracia. Para Carl Schmitt, a depressão seria algo bem característico da democracia, na medida em que lhe falta a força conclusiva e o poder afinado da decisão. Ehrenberg aborda a depressão exclusivamente na linha da psicologia e da patologia do si mesmo e não percebe a influência do contexto econômico. O burnout, que em geral precede a depressão, não remete tanto àquele indivíduo soberano, ao qual falta a força para ser senhor de si mesmo. O burnout, ao contrário, é a consequência patológica de uma autoexploração. O imperativo da expansão, transformação e do reinventar-se da pessoa, cujo contraponto é a depressão, pressupõe uma oferta de produtos ligado à identidade. Com quanto mais frequência se troca de identidade, tanto mais se impulsiona a produção. A sociedade disciplinar industrial depende de uma identidade firme e imutável, enquanto que a sociedade do desempenho não industrial necessita de uma pessoa flexível para poder aumentar a produção. Ehrenberg responsabiliza a falta de relação com o conflito pelo surgimento da depressão. O surgimento da depressão deve-se à perda de relação com o conflito, sobre o qual se baseia o conceito de sujeito, como nos foi herdado pelo final do século XIX. O modelo de conflito domina a psicanálise clássica. A cura para isso consiste em reconhecer, ou seja, esclarecer propriamente na consciência que há um conflito intrapsíquico. Mas o modelo de conflito pressupõe a negatividade da repressão e da negação. Por isso, hoje já não pode ser empregado para explicar a depressão, à qual falta totalmente a negatividade. É bem verdade que Ehrenberg reconhece a falta de relação com o conflito como causa da depressão, mas para explicar a depressão ele continua lançando mão do modelo do conflito. Segundo ele, na base da depressão estaria um conflito oculto que, através dos antidepressivos, acabaria se deslocando cada vez mais para o plano de fundo.
Com o evangelho do desenvolvimento pessoal de um lado e com o culto da capacidade de desempenho de outro, não desaparece o conflito. Ele perde, porém, sua univocidade e já não se constitui mais num guia seguro. Ultrapassando a tese de Ehrenberg, há que se admitir que o sujeito do desempenho não aceita sentimentos negativos, o que acabaria se condensando e formulando um conflito. A coação por desempenho impede que eles venham à fala. Ele já não é capaz de elaborar o conflito, uma vez que esse processo é simplesmente por demais demorado. É muito mais simples lançar mão de antidepressivos que voltam a restabelecer o sujeito funcional e capaz de desempenho. O fato de que hoje a luta não se dê tanto entre grupos, ideologias e classes, mas entre os indivíduos, não é tão decisiva para a crise do sujeito de desempenho como acredita Ehrenberg. Problemática não é a concorrência entre os indivíduos, mas o fato de tomarem a si mesmos como referência e de aguçar neles, assim, sua concorrência absoluta. O sujeito de desempenho concorre consigo mesmo e, sob uma coação destrutiva, se vê forçado a superar constantemente a si próprio. Essa autocoação, que se apresenta como liberdade, acaba sendo fatal para ele. O burnout é o resultado da concorrência absoluta. Na transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, o superego acaba se positivando no eu ideal. O superego é repressivo. Pronuncia, acima de tudo, proibições. Com o traço duro e cruel do dever de ordem. Com o caráter de restrição árdua, da proibição cruenta, ele impera sobre o eu. Contrariamente ao superego repressivo, o eu ideal é sedutor. O sujeito de desempenho projeta a si mesmo na linha do eu ideal, enquanto que o sujeito de obediência se submete ao superego. Submissão e projeto são dois modos de existência bem distintos. Do superego provém uma coação negativa. Ao contrário, o eu ideal exerce uma pressão positiva no eu. A negatividade do superego restringe a liberdade do eu. O projetar-se do eu ideal, ao contrário, é explicado como um ato de liberdade. Se o eu se enreda num eu ideal inalcançável, vê-se literalmente fatigado ao extremo por ele. Do fosso que se abre, então, entre o eu real e o eu ideal, acaba surgindo uma autoagressividade. O sujeito de desempenho pós-moderno não está submisso a ninguém. Propriamente falando, não é mais sujeito, uma vez que esse conceito se caracteriza pela submissão. Ele se positiva, liberta-se para um projeto. A mudança de sujeito para projeto, porém, não suprime as coações. Em lugar da coação estranha surge a autocoação, que se apresenta como liberdade. Essa evolução está estreitamente ligada com as relações de produção capitalista. A partir de um certo nível de produção, a autoexploração é essencialmente mais eficiente, muito mais produtiva que a exploração estranha, visto que caminha de mãos dadas com o sentimento da liberdade. A sociedade de desempenho é uma sociedade de autoexploração. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente. O burnout. Ele desenvolve nesse processo uma autoagressividade, que não raro se agudiza e desemboca num suicídio. O projeto se mostra como um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo. Freud, ao eu ideal, o eu real aparece como fracassado, acossado por suas autorreprimendas. O eu trava uma guerra consigo mesmo.
Nessa guerra não pode haver nenhum vencedor, pois a vitória acaba com a morte do vencedor. O sujeito de desempenho se destrói na vitória. A sociedade da positividade, que acredita ter se libertado de todas as coações estranhas, se vê enredada em coações autodestrutivas. É assim que doenças psíquicas, como o burnout ou a depressão, que são as enfermidades centrais do século XXI, apresentam todas elas um traço altamente agressivo a si mesmo. A gente faz violência a si mesmo e explora a si mesmo. Em lugar da violência causada por um fator externo, entra a violência autogerada, que é mais fatal do que aquela, pois a vítima dessa violência imagina ser alguém livre. Homo sacer é originariamente alguém que é excluído da sociedade por causa de alguma transgressão. É possível matá-lo sem que ele seja punido. O soberano dispõe do poder absoluto de suspender as ordens jurídicas vigentes. Ele incorpora o poder legislativo, que mantém uma relação com esse fora da ordem do direito. Assim, o soberano não precisa ter direito para impor o direito. Na medida em que ele suspende a ordem do direito, o estado de exceção acaba produzindo um espaço desprovido de direito onde ele pode intervir de forma absoluta em cada indivíduo. A produção da vida desnuda do Homo sacer é o desempenho originário da soberania. Sua vida está e é desnuda porque ele está fora da ordem do direito e assim pode ser morto a qualquer momento. Segundo Agamben, a vida humana só se politiza através de sua entrada e interferência no poder da soberania, a saber, só através do ser abandonado. Há um poder incondicional sobre a morte. A vida desnuda, passível de morte, e o poder da soberania condicionam seu mútuo surgimento. Contrariamente ao que nós, modernos, estamos acostumados a pensar como espaço político nos conceitos de direitos de cidadania, da vontade livre e do contrato social, a partir do ponto de partida da soberania, é só a vida desnuda que é política de maneira autêntica. A vida exposta à morte é o elemento político originário. O fenômeno originário da política é o anátema, que produz a vida desnuda do Homo sacer. A soberania e a vida desnuda do Homo sacer ocupam os dois limites extremos de uma ordem. Frente ao soberano, todos os seres humanos são potencialmente omnis sacri. A teoria de Agamben, do Homo sacer, se mantém presa no esquema da negatividade. Assim, tanto o algoz quanto a vítima, tanto o soberano quanto o Homo sacer, distinguem-se, inclusive, topologicamente. Segundo Agamben, soberania e vida desnuda do Homo sacer encontra-se nos dois limites extremos de uma ordem. O estado de exceção de Agamben é um estado de negatividade. Os homines sacri da sociedade de desempenho, ao contrário, povoam o estado total normal, que é um estado de positividade. Agamben não se dá conta da mudança topológica da violência, que está na base da mudança da sociedade da soberania para a sociedade do desempenho. O sujeito de desempenho está livre da instância de domínio exterior que o obrigue ao trabalho e o explore. Está submetido apenas a si próprio. Mas a supressão da instância de domínio externa não elimina a estrutura de coação. Ela, antes, unifica liberdade e coação.
O sujeito de desempenho acaba entregando-se à coação livre a fim de maximizar seu desempenho. Assim, ele explora a si mesmo. Ele é o explorador e, ao mesmo tempo, o explorado, o algoz e a vítima, o senhor e o escravo. O sistema capitalista mudou o registro da exploração estranha para a exploração própria, a fim de acelerar o processo. O sujeito de desempenho, que se imagina como soberano de si mesmo, como homo liber, aparece como o homo sacer. O sujeito de desempenho, como soberano, mostra-se ao mesmo tempo como homo sacer de si mesmo. Assim, homo liber mostra ser homo sacer. Numa lógica paradoxal, também na sociedade do desempenho, soberano e homo sacer acabam condicionando mutuamente seu surgimento. Se Agamben percebe que todos nós somos, na medida do possível, homines sacri, isso deve-se ao fato de que todos nós estamos sob o anátema do soberano e expostos a uma possibilidade absoluta de sermos mortos. Esse diagnóstico de Agamben contradiz as características da sociedade de hoje, que não é mais uma sociedade da soberania. O anátema, que faz com que todos nós hoje sejamos homines sacri, não é um anátema da soberania, mas um anátema do desempenho. Aquele que se imagina como um livre sujeito do desempenho, como homo liber, como soberano de si mesmo, está ele próprio sob esse anátema do desempenho e faz de si mesmo um homo sacer. Também a teoria de Ehrenberg não se dá conta da violência sistemática que habita no seio da sociedade de desempenho. Ela radica-se amplamente no elemento psicológico e não no elemento econômico e político. Assim, nas enfermidades psíquicas do sujeito de desempenho, Ehrenberg não reconhece as relações de dominação neoliberal que transforma aquele homem soberano, aquele que é o empreendedor de si mesmo, num escravo de si mesmo. A economia capitalista absolutiza a sobrevivência. Ela se nutre da ilusão de que mais capital gera mais vida, que gera mais capacidade para viver. A divisão rígida, rigorosa entre vida e morte marca a própria vida com uma rigidez assustadora. A preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria pela sobrevivência. A redução da vida a processos biológicos vitais deixa a vida desnuda, déspia de toda narratividade. Retira à vida a vivacidade, que a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade e saúde. A mania da busca por saúde surge sempre que a vida se tornou desnuda, como uma cédula de dinheiro, e quando todo o conteúdo narrativo se esvaziou, frente à atomização da sociedade e à erosão do social. Sobra apenas o corpo do eu, que deve ser mantido sadio a qualquer preço. A vida desnudada faz desaparecer toda teleologia, todo ser para, em função do que valeria a pena estarmos saudáveis. A sociedade torna-se autorreferenciável e se esvazia num expediente sem meta. A vida do homo sacer, da sociedade de desempenho, é sagrada e desnudada a partir de uma outra razão bem distinta. É desnuda porque está despida de toda transcendência, porque foi reduzida à imanência da mera vida, que deve ser prolongada a qualquer custo e com todos os meios. A saúde é elevada à nova deusa. Por isso, a mera vida se tornou sagrada. Os homines sacri da sociedade de desempenho distinguem-se
dos da sociedade soberana, pela especificidade ampla de que são absolutamente impassíveis de serem mortos. Sua vida equipara-se à de mortos-vivos. Estão por demais vivos para morrer e por demais mortos para viver.